a resposta necessária. Diz assim a Escritura: quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei, por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico. Até aí tudo bem, até o 19. O tema da noite é a resposta necessária. Você pode falar comigo? De novo. Vira para o teu irmão que está meio cochilando, fala a resposta necessária. A resposta necessária. E se continuar dormindo, fala no ouvido, a resposta necessária. Antigamente, quando eu dormia assim, aí quando alguém me acordava, eu falava, para de me perturbar, por quê? Porque eu estou orando. O Espírito me pegou aqui em um espírito de oração e reverência. A resposta necessária. A passagem lida faz parte do livro do profeta Daniel. A história registra um período da humanidade em que uma grande nação se levantou, liderada por um grande rei. Esse homem era um homem de palavras fortes, de uma liderança inquestionável. Aquilo que estabelecia precisava ser cumprido. Ele não media esforços e nem sequer poupava as suas ações. Ele tinha, sem dúvida, posições que faziam com que pessoas fossem exaltadas, e também, de igual forma, ele também tinha posições radicais, que faziam com que pessoas fossem abatidas. Não tenho dúvidas que esse homem era um grande líder, alguém que estava no tempo certo, comandando a nação certa, para tocar mudanças necessárias para um período do mundo. Não é à toa que até os dias de hoje esse homem é citado nos livros de histórias. Estamos falando da nação da Babilônia, uma das nações que marcou a história da humanidade. E de igual forma estamos falando de Nabucodonosor, o líder que marcou de igual forma a história das lideranças mundiais. Esse grande líder, ele era um visionário, ele era determinado, ele era alguém que realmente fazia, realizava. Existem pessoas que, assim como esse líder, têm visões do futuro, mas que simplesmente não agem, não fazem nada. Existem pessoas que se sentem bons líderes, mas que na verdade sequer lideram as suas próprias vidas. Sem dúvidas, esse homem tinha inúmeros erros, inúmeras falhas. Mas é normal isso. Todas as pessoas que se destacam, não apenas o que é bom torna-se transparente, mas também aquilo que é mal, aquilo que é ruim se torna transparente. Esse que vos fala, estando assomando este púlpito, sem dúvidas, revela em cada decisão, em cada palavra, pensamentos muito bons e de igual forma pensamentos muito ruins, que talvez não se encaixem na sua vida. O trabalho de um líder nem sempre ia ser compreendido por todos. O líder, na maioria das vezes, como dizia um grande mentor, ele anda em uma profunda caminhada solitária,
pode estar cercado por muitos, mas existem algumas visões que o colocam em solidão. O caminho do líder, mesmo tendo várias pessoas a estar com ele, servindo, às vezes parece ser um caminho desértico, um local árido, onde, por mais que esteja sendo servido por manjares, em alguns momentos sequer ele tem fome. Então você pode me ajudar a pregar, compreendendo o trabalho e a função, a vocação de um líder, que nem, sem sombra de dúvidas, é alguém que pode marcar o seu tempo, mas com certeza não agradará a todos. Você é líder da sua casa? Você é líder da sua empresa? Você é líder do seu negócio? Deus te levantou como voluntário em liderança, de repente, de algum ministério? Acredite, nem sempre você estará sendo aplaudido. Pode ser que você receba uma visão dos céus e sequer tenha a revelação, a compreensão, a interpretação dela. E por isso, você vai andar no caminho de solidão. Se acostume, pai. Se acostume, mãe. Se acostume, voluntário. Se acostume, empreendedor. Não existe nenhum homem ou mulher que se destacou na história da humanidade que não tenha passado pelo caminho da solidão. Se você está nele, te prepares. Você pode sair dele mais fraco, ou você pode sair dele mais forte. Eu oro a Deus para que você saia dele mais forte. Esse homem, por visar o futuro, recebeu dos céus visões tão poderosas que demonstraram que ele não estava no controle do reino dele, que ele não estava no controle da vida dele, que ele não estava no controle do empreendedorismo dele, que ele não estava no controle das coisas como ele achava. Aquela visão grandiosa mostrou para aquele líder que ele era pequeno, que ele era temporal, que ele era frágil. E essa percepção o deixou angustiado. O grande rei se viu pequeno, o grande líder se viu limitado. O grande empreendedor percebeu que nem sempre teria as devidas soluções, as devidas respostas. Às vezes as situações nos colocam em momentos onde, por mais que os outros nos olhem e falem, olha uma pessoa capaz, ou um adolescente capaz, ou um jovem capaz, ou uma mulher capaz, ou um homem capaz, mas em nosso coração estamos nos sentindo tão pequenos. Visões do futuro, visões de uma família melhor, visões de um empreendedorismo melhor, visões de uma igreja institucionalizada melhor, visões de uma vida melhor, de uma posição melhor, de um perfil melhor. Sim, essas visões chegam para todo mundo e elas abatem. Nós sabemos que vem de Deus. Quanto a isso não temos dúvidas. E elas vêm com força. Mas por nós não sabermos o que significa, ficamos abatidos. Pode ser que você tenha recebido visões dos céus e você não saiba como fazer as coisas, e isso pode estar te agoniando. Esse rei se sentia agoniado, pressionado, angustiado. Por isso ele chamou todos os seus serviçais, aqueles que serviam como sábios, como conselheiros, como encantadores e até mesmo os magos, aqueles que demonstravam um espírito elevado, como se tivessem contato com aquilo que era sobrenatural. Ele ajuntou todos aqueles homens influentes do seu tempo, e de uma única palavra, e um único texto, de uma única forma, exigiu que esses sábios, que esses encantadores, que esses magos, que esses conselheiros dessem para ele não apenas a interpretação das visões que ele recebeu como sonhos, mas que aqueles homens também
entregassem para ele o próprio sonho. Vira para quem está do teu lado, ajude ele a não dormir, aperta a mão e fala: paz do Senhor Jesus, boa noite. Agora que já o despertou, fale com ele: ei, o que o rei queria era algo dificílimo, porque ele teve um sonho, mas ele não queria só a interpretação do sonho, mas ele queria que aqueles homens lhe falassem também o sonho. Veja bem que complicação. Parece que tem pessoas que são poderosas, e esse homem era um homem poderoso. E parece que pessoas poderosas às vezes gostam de complicar a vida dos outros. Tem os poderosos que facilitam, tem outros que complicam. Deixam a vida das pessoas difíceis, pesadas. Seja um facilitador, meu irmão. Crie pontes, não levante muros. O que tiver em suas mãos para fazer, para facilitar, faça. Mas ele não merece, ela não merece, não importa. Faz o seguinte: estava orando e eu fui recebido do Senhor. Eu não vou falar o que eu ouvi do Senhor, mas eu vou dar uma direção para vocês. Eu estava orando, o Espírito Santo falou claramente comigo, uma coisa poderosa. E aí eu falei: eu vou falar com a igreja. O Espírito Santo falou assim comigo, meu irmão, foi assim. Eu estava caminhando, orando, o Espírito Santo falou assim: como eu posso confiar os meus segredos para você, se eu falo contigo e você não consegue guardar? Eu estava andando, eu parei. Eu falei: sim, Espírito Santo, eu entendi. Deus quer confiar os seus segredos aos seus. Mas parece às vezes que os seus não conseguem guardar os segredos. Deus quer falar coisas com a igreja, com você, comigo. Mas qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Às vezes tem coisas que estão nas nossas mãos a fazer, mas nós dizemos: não merece, não é para fazer. Faça, porque o quanto mais rápido você fizer, não é que você vai ajudar aquele que quer o teu mal, é que na verdade você vai liberar aquele que quer o teu mal. Se o que queria era isso, está aqui, agora segue o teu caminho. O que você queria isso, está aqui, agora segue o seu caminho. O caminho da facilitação é o caminho melhor da transparência. As pessoas poderão falar contra você, mas elas nunca poderão questionar o seu testemunho. Nunca. Seja um facilitador. O que eu posso fazer para te abençoar? É isso? Está aqui, vai embora. Pode seguir. Não, mas não quero seguir, também não tem problema. Só viva uma vida de paz. Não queira perturbar os outros, não queira angustiar os outros. Fica de boa, que eu estou de boa. Repita comigo: fica de boa, porque eu estou de boa. Tem gente que gosta de complicar os outros. Vê se esse homem não queria complicar os outros. Vocês recebem bem, vocês estão aqui para isso, mas olha, eu quero a interpretação do sonho. Aí os encantadores, os magos, os sábios falaram assim: é fácil, fala o sonho, que automaticamente falaremos a interpretação. Aí o homem brabo, poderoso, olhou e disse: veja bem, eu não quero só interpretação, eu quero que vocês me contem um sonho que eu tive. Vê se não é um atribular da vida às vezes também. Tem gente que gosta de atribular os outros. Você estava lá na mente dele? A vontade que dá é: ô, rei, não faz isso, rei. Por quê? Porque eu estou na tua mente. Eu lá sei o que você sonhou.
Ô crente, não faz isso não, crente dificultador, crente bárbaro, crente amargurado, crente que gosta de perturbar a vida dos outros. Seja suave, crente. Esse homem tinha uma direção. Mas veja bem, todas as dificuldades, parece que quando surgem é porque Deus quer levantar de nível determinadas pessoas. Um dia, Alex e o Vandeci pregaram aqui, não lembro quem, falou da história do chinelo. Que um grande empresário mandou uma pessoa para um país aí do Oriente, e quando chegou lá, a pessoa passou um período, quando voltou, falou, não deu para vender. Por que não deu para vender? Porque lá ninguém vende, usa chinelo. Aí ele mandou uma outra pessoa voltou feliz da vida, que eu disse, eu já vendi tudo. Eu vou falar do meu jeito, não sei detalhadamente. Se eu errar, vocês me corrigem. Foi um dos dois que contou essa história. Aí o outro falou, meu, que coisa maravilhosa, descobri, que coisa linda, tu vendi tudo. Aí mas o que aconteceu então? Lá foi fácil vender. Por quê? Porque ninguém usava o chinelo. Um deu desculpa que não conseguiu vender porque ninguém usava chinelo. O outro vendeu tudo porque ninguém usava chinelo, então era novidade. Existem certas dificuldades para uns que é a promoção para os outros. Ninguém rebaixa ninguém. O que rebaixa a pessoa é procrastinação. Estava falando com a Mona Lisa esses dias. Tem tantas pessoas que sequer começam a fazer e já dizem que não conseguem fazer. Tem tantas pessoas que começam coisas e não terminam. Se Jesus começou a boa obra e é fiel para completar, você é um pequeno Cristo. O que você começa, você termina. Dá para dar um amém aí? Vamos embora. Veja bem, aqueles homens ficaram agoniados, porque a palavra do momento era, se não der revelação, vocês vão morrer. E eles ficaram realmente temerosos, sendo que dentre esses, Daniel, por ter ali discernido não se contaminar com a comida do rei, do capítulo 1, ele foi também incluído no grupo dos que chamavam de magos daquele tempo. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque Daniel tinha o espírito do Senhor e não o espírito de enganação. Mas a morte chegaria também para Daniel. Então, quando aquele que ia matar os sábios, os encantadores e os magos soube que teria que matá-los, ele logo lembrou de Daniel, que era alguém diferente no meio de um povo. É possível você estar no meio de um povo sujo e você continuar limpo. É possível você estar nesse mundo, mas viver como o seu ráquio, fazendo diferença em cada atitude, em cada palavra, em cada posição. O testemunho de Daniel fez com que aquele homem que iria executar a morte de todos aqueles outros fosse procurar Daniel dizendo, Daniel, eu não quero te matar, mas é a determinação do rei, você faz parte disso. Ele falou, calma, pede um horário com o rei, eu quero conversar com o rei. E aí surgiu algumas situações que eu quero aqui pontuar. Aquele homem foi até o rei, conseguiu esse momento e Daniel falou, espera, eu vou te dar a revelação, eu vou te dar o sonho e a revelação do sonho. E o rei, na verdade, queria as respostas, o rei não queria, mas ele percebeu que ele estava sendo enganado. Então ele apertou, ele exigiu um pouco mais, e aí surgem pelo menos 4 verdades que eu quero aqui, de forma direta, pontuar para vocês nessa noite. Primeira verdade, Deus revela sim as coisas que estão por vir. Você pode repetir comigo? Ponto 1. Deus revela sim as coisas que estão por vir. Existem pessoas que acham, Deus não fala comigo, Deus nos mostra, Deus fala assim, Deus mostra assim, Deus revela assim ao nosso coração.
Lá na teologia, se eu falar Deus revela, é errado, porque a gente acredita, Deus se revela, Deus ilumina, Deus inspira e Deus ilumina. Mas esse contexto aqui da revelação não é uma revelação quanto à pessoa de Deus, mas é revelação quanto coisas que estão por vir. Deus fala com o seu povo, e a moral daqui é que Deus não apenas fala com os cristãos, Deus fala com todos. Deus fala com todos os seres humanos. Deus fala com aquele que não conhece Deus ainda, mas que entende que há um Deus nos céus. Existem tantas pessoas que estão recebendo sonhos de Deus, só não tem quem interprete. Existem tantas pessoas que estão recebendo direções de Deus, só não tem quem fale, explique o que significa aquilo. Eu penso que essa moral do texto nos mostra pelo menos um paralelo com Filipe e Eunuco. Eunuco lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe é levado pelo Espírito Santo a estar parado em uma estrada, e o Espírito Santo fala: eu vou fazer algo contigo, Filipe. E quando Filipe vê o eunuco passar, ele pergunta: aí, tu entendes o que lês? E o eunuco responde: como entenderei se não tem quem me explique? Existem muitos homens como Eunuco e como Nabucodonosor, estão ali recebendo direções de Deus, mas ainda não se posicionaram, porque faltam Daniéis da vida. Quem entendeu isso daqui? Deus está te colocando na Babilônia para você ser Daniel lá. Deus está te colocando na beira da estrada para encontrar algum eunuco da vida para você explicar qual é o sentido da visão ou daquilo que ele está recebendo de Deus. Deus está te colocando na vida de pessoas que talvez sejam até atribuladas, para você mostrar para elas o que é ter paz que excede todo entendimento. Pode ser que Deus esteja te colocando em reinos de homens, para que você possa ser luz naquele lugar, diferença naquele lugar. Pode ser que Deus te colocou, adolescente, em uma sala cheia de crianças que estão com a mente totalmente deturpadas, para você ser a diferença naquele lugar. Deus está nos chamando para sermos diferentes, para nos posicionarmos. Lá na minha sala só falam gírias o tempo todo, são tantas gírias que são gírias todos os dias, novas gírias todo dia, nem eu entendo o que está sendo dito. Fala já direitinho, porque só em você falar direitinho já vão entender que você é diferente. De convir, gíria é muito feio, desculpa a franqueza. Gíria está sendo aceitada pela linguística portuguesa porque nós estamos empobrecendo a nossa língua. Porque na visão progressista, trazer para perto é aceitar a pessoa do jeito que é, mas se a pessoa não se submete a aprender, como vai aprender? Eu olho nas escolas, as crianças andam na escola de qualquer jeito. Desculpa, não é falta de dinheiro não, porque compra tênis caro, compra roupa caro, é porque entende que não tem que ter reverência, escola, ao ensino. Que coisa horrível isso. Eu tenho certeza que até o mais paupérrimo, e eu sou um desses, que eu usava quichute, quando rasgava, minha mãe costurava, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar quichute, e não era ganho na época, não se ganhava. A minha mochila tinha mais costura do que o Frankenstein. Eu não aceitava escrever na minha camisa quando passava de ano, porque eu sabia que aquela camisa serviria para o outro ano. Quem é da minha época aí? Quem lembra dessas fases? Hoje em dia, as nossas crianças não valorizam nada.
Você dá um celular, quebra e fala, quebrou, compra outro. Seja diferente. Valorize as coisas. 2. Certamente era uma missão difícil. Fala assim, era uma missão difícil. Veja bem, interpretar, qualquer um pode contar qualquer mentira e falar, interpretei o teu sonho. É igual que você chega lá, eu vou me consultar. E olha, tem crente que gosta de horóscopo. Que coisa maluca isso, hein? Crente do horóscopo. Meu signo é leão, aquário, sagitário. Não brinca, varão. Varão, não brinca, varão. Varoa de Deus, varoa de Deus, de Deus. Meu Deus do céu, meu Pai eterno. Jesus Nazareno. Tem gente aí que só a mão do Pai, rapaz. Tem gente que não dá a mão para cartomante, mas dá a mão para o YouTube que fala, se você estiver sentindo isso, porque é isso. Que é isso? Porque é isso. Acordou com o dente doendo, é morte, O cachorro uivou, não sei não, hein? Eu acho que a gente está vivendo uma fase que tem crente que, meu Deus, é muito místico. Para não falar outra coisa. Era uma missão difícil. Ele tinha que dar a interpretação, mas ele também tinha que contar o sonho. 3. Tem amigos de oração. Em vez de ter amigos que ficam mandando mensagens terríveis no celular, vê aí, varão, olha que coxa, vê aí, varoa, com um varão desse, vou pro céu rápido. Vigia. Eu vou ver um filminho na Netflix, vai lá na sinopse, viu que tem cenas de tira, palavrão, tira. É só um namoro, eu sou adulto. Vai ver a tua fase, de repente você está na carência, está separado, está divorciado, é um jovem que está na flor da idade, hormônio pegando fogo. Vai alimentar, quem vai vencer no final das contas? Gálatas capítulo 5, pastor, é a alma, é a carne ou é o espírito? É quem você alimentar primeiro, como diz pastor Lucinho Barreto. Quem você está alimentando mais? Eu quero vencer a minha fraqueza da masturbação. Vai lá e vê. Toda hora a foto lá do homem pelado, quase pelado, da mulher quase pelada. Vai vencer como? Eu só estou vendo a novela. Toda novela tem cenas de sexo. Vai vencer como? Desculpa a franqueza, meus santos. Será que a gente está regredindo no Evangelho? Eu sou fraco. É melhor você arranjar força, filho. Porque é melhor andar sem a perna. Não vou nem falar isso. Escolhe céu e inferno, filho. E escolhe. Porque tem gente que acha que de boa. Não, de boa, é só dar uma pecadinha. Depois, não, vigia. Corta esse trem logo. Corta isso. Eu só vou dar uma mentidinha. Qual é? Mentira, né? Mentirinha. Só vou contar uma mentirinha. Mentirinha, mentirão, não importa. Mentira é mentira. E parece que tem amizades que facilitam isso. Tem gente que é um pescador nato. Dizem que todo pescador é mentiroso, que conta histórias que não existem. Se afasta dos pescadores, então, Porque se mente, vai mentir. Você que a pouco está mentindo.
Foge disso. Daniel nos ensina que nós precisamos ter amigos de oração. Pessoas que na hora da dificuldade você passa um zap e fala assim: é guerra, filho. Você consegue apresentar um jejum diante de Deus? Você consegue orar comigo essa noite? Você consegue segurar comigo uma horinha de oração? Você consegue ir naquela igreja comigo? Meu irmão, eu tenho que ir na igreja, me acompanhe. Meu irmão, tem amigos de oração. Tem amigos de oração. Crie um zap de oração. Crie reuniões na sua casa de oração. Crie reuniões na igreja de oração. Se encontre, esse lugar está aberto para vocês, meu irmão. Só fala assim: eu vou encontrar minhas amigas, eu vou encontrar meus amigos. Pode vir, pode vir. Vem orar. E 4 e último. Daniel nos ensina que a resposta certa sempre chega depois de períodos de oração. A resposta veio, Daniel recebeu também o sonho de noite, o sonho e a interpretação. Você pode estar vivendo um período difícil da sua vida, mas por favor, continue orando, porque a resposta pode ser difícil para você, mas Deus tem a resposta para isso que você está vivendo. Se você pode, fique sobre os teus pés. A resposta certa